Olá, developers! Estão com dificuldades com o Teorema de Pitágoras? Bom, eu sou o José Thiago e hoje iremos resolver isto. Fiquem ligados, pois nossa jornada de aprendizado está prestes a começar. Vamos pro vídeo! Bom, já estamos aqui no nosso ambiente de programação e o interpretador que eu irei utilizar é o VS Code. Ele é um interpretador muito bom, pois ele aborda várias línguas, acho que quase todas as línguas de programação. Ele é um dos melhores que tem, na minha opinião, mas você pode utilizar muito bem outros interpretadores também, como PyCharm, dentre outros. Enfim, primeiramente temos que fazer nossa abertura. Seja muito bem-vindo. Ao nosso programa de Pitágoras. Beleza, já fizemos nossa abertura. Agora, o que vocês têm que entender sobre Pitágoras? Pitágoras, o teorema de Pitágoras, ele é basicamente, são três catetos, três quadrados, que formam um triângulo com suas arestas. Uma de suas arestas. Enfim, tem o cateto menor, tem o cateto médio e tem o cateto maior, que é a hipotenusa, que ele é sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Eles sempre vão formar um triângulo de 90 graus. Então não tem como você falar, se não tiver 90 graus. Aí não dá para calcular pelo teorema de Pitágoras. Beleza? Aqui primeiramente iremos descobrir o valor da hipotenusa. Belezinha? E a gente vai fazer tudo isso em uma variável somente. Mas caso você queira mostrar passo a passo, você vai ter que desfragmentar sua variável, fazendo várias variáveis e mostrando assim com nomes diferentes ali cada valor do seu passo. Conseguiram compreender? A gente vai juntar tudo e resolver da forma mais simples possível para poder fazer com que o nosso programa fique bem pequenininho, porque esse é o objetivo. Então, cateto 1 vai ser float. Por que float? Porque o valor pode ser 5 metros e 50 centímetros, 3 metros e 20 centímetros. Então, se a gente colocar cint, a pessoa não iria conseguir utilizar os centímetros corretamente. Então, precisamos colocar o float, porque ele lê estes valores com ponto flutuante. Beleza? Input, coloque a medida do primeiro cateto. Agora, o segundo cateto, vamos fazer praticamente a mesma coisa. Coloque as medidas do segundo cateto. Bom, agora para calcular a nossa querida hipotenusa, eu vou chamar de H, mas é a nossa hipotenusa. Vamos lá, vai ser da seguinte maneira: o cálculo é o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Eles juntos são a hipotenusa ao quadrado, porque a gente usa a área deles para calcular primeiro e depois a gente tira a raiz para descobrir o valor de uma das arestas da hipotenusa, que é a aresta que forma o nosso querido triângulo. Então, são eles ao quadrado somados e depois tirados a raiz. Conseguiram compreender? Não. Aqui, cateto 1 vezes cateto 1 mais cateto 2 vezes cateto 2, isso tudo entre parênteses, porque a gente vai precisar utilizar o método dos parênteses aqui. Qual que é o método dos parênteses? Você coloca os parênteses para que ele calcule primeiro um certo cálculo ali dentro da sua variável, porque a gente vai juntar tudo, não vamos fragmentar, então temos que fazer tudo em um cálculo só. Para que isso aconteça, temos que usar o método dos parênteses para priorizar alguns cálculos antes de outros. Isso tudo elevado, perceberam? Se eu não colocasse parênteses ali, ele ia elevar o cateto 2 antes de multiplicar e depois somá-lo, elevado a 1,5, que isso aqui é para calcular a raiz. Sim, se você elevar um número a 1,5, você calcula a raiz quadrada. Agora vemos aqui para conseguir mostrar o valor da hipotenusa. De acordo com os dados passados, a hipotenusa tem valor de... Vamos lá. Qual a medida do primeiro cateto? 4. Segundo, 3. De acordo com os dados passados, a hipotenusa tem valor 5. Oh my God! Wow! Basicamente, aqui a gente calculou a hipotenusa. Agora, como a gente faz se a gente quiser descobrir o valor de um dos catetos? Vamos vir aqui e, antes de tudo, iremos colocar pergunta, só que a gente vai abreviar com P.
Entenderam? Pergunta inteira. Vocês já vão entender o porquê que eu coloquei inteira. Quer calcular um dos catetos ou a hipotenusa? Bom, agora a gente vem aqui, abre outra aspas. Vamos colocar um contra barra N aqui e um contra barra N aqui também para identar o nosso programinha aqui e fazer com que ele fique mais limpo e fácil de ler. Vamos colocar aqui o 1 vai significar hipotenusa e o 2 vai significar um dos catetos. Como a gente não nomeou cateto C, cateto B, então tanto faz. Tinha aqui contra barra N porque eu quero que ele, fique distante ali. Agora, se pergunta for igual a 1, agora vocês entenderam por que eu coloquei int, né? Porque basicamente ele só vai aceitar respostas inteiras. Não me diga! Se for igual a 1, então isso tudo que vai acontecer. Vamos passar, pronto. Muito bem. Agora vamos aprender a calcular um dos catetos. Se pergunta for igual a 2, agora vamos lá. Bom, na lógica de programação, quando a gente cria uma nova condição, basicamente ele associa que aquela variável ela só vai existir se isso acontecer. Então o C1, o C2 e o H só vão existir se aquilo ali acontecer. Bom, então eu posso utilizar estes nomes novamente. C1 vai ser float input, coloque a medida do cateto que você conhece. Na verdade não, né? Porque se a pessoa quer descobrir do outro cateto, ela basicamente vai ter que conhecer de um cateto, então a medida que ela vai colocar vai ser do cateto que ela conhece. Coloque a medida do cateto. E agora aqui, H, que vai ser a hipotenusa, float, coloque a medida da hipotenusa. E basicamente, para a gente calcular o cateto 2, agora vai ser a hipotenusa ao quadrado, ou seja, ela vezes ela mesma, menos o cateto 1 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. E novamente pelo método de parênteses. Os dois ali. E agora elevado a 1/2, que é para tirar a raiz. Vimos aqui, print, de acordo com os dados passados, o valor do cateto desconhecido é de, vamos colocar aqui, C2. Sempre lembrando que tem que colocar o Fzinho aqui de format, para que a gente consiga colocar nossa variável aqui dentro da nossa string. Não coloquei a oportunidade de escolha da pessoa. Vamos lá? Para a gente conseguir sua escolha. Só para a pessoa conseguir saber onde ela está escrevendo ali. Eu esqueci do contra barra N. Bom, acredito eu agora que esteja certo. Contra barra N aqui e um contra barra N aqui, ó. Um contra barra N antes e um depois da hipotenusa, porque o contra barra N ele passa para outra linha e eu quero que ele pule uma linha, ou seja, eu tenho que colocar um contra barra N a mais. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de Pitágoras. Quer calcular um dos catetos ou a hipotenusa? Hipotenusa, um dos catetos. Vamos ver se a hipotenusa está funcionando? 1. Coloque a medida do primeiro cateto. 4. A do segundo cateto. 3. De acordo com os dados passados, a hipotenusa tem valor 5. Beleza. Agora vamos calcular a do cateto. Vamos ver se está funcionando. 2. Coloque a medida do cateto. Eu quero descobrir, nesse exemplo que eu estou mostrando agora, eu quero descobrir o valor do cateto 3. Então vamos lá, colocar a medida do cateto aqui. 4. O 3 é o que a gente não conhece. A medida da hipotenusa, sim, de acordo com os dados passados, o valor do cateto desconhecido é 3. Funcionou. Vamos ver se ele descobriria o valor do cateto com medida 4. Coloque a medida do cateto 3, hipotenusa 5. De acordo com os dados passados, o valor do cateto desconhecido é 4. Muito bem, finalizamos nosso programa. Mas eu esqueci de colocar os contra barra N aqui e não ficou tão bonitinho, não ficou tão legal, não ficou tão legível. Então eu vou pôr agora. Contra barra N aqui, um contra barra N aqui e um aqui. Agora eu só vou mostrar pra vocês como é que fica. Hipotenusa. Aí ó, fica separadinho. Fica bem mais legível, não fica? Aprendam sempre a fazer isso nos seus programas se vocês querem tornar ele mais legível ao seu usuário. 2. Medida do cateto 4, da hipotenusa 5.
O valor dos dados passados do cateto desconhecido é 3. Olha, em 22 linhas a gente conseguiu criar um programa que resolve Pitágoras, qualquer um dos catetos e o mais importante, o principal, a hipotenusa. Bom, se vocês gostaram, deixa o joinha aí, compartilha, se inscreve e pede pro seu amigo que você compartilhar também se inscrever. Beleza? Bom, se vocês querem mais problemas assim resolvidos e automatizar cada vez mais as contas e cálculos de vocês, misturar matemática e programação, é aqui no DevUpper Thiago, pois na equação da vida nós somos a solução. Fui!